A paz do Senhor, povo de Deus, glórias a Deus. Fazer uma pequena meditação aqui no livro de 2 Reis, amém? Onde o livro de 2 Reis nos revela, nos passa a respeito da história do rei Ezequias, um homem temente e que obedecia ao Senhor nosso Deus. Porém, o ter fé e não obedecer, só a fé não vai fazer com que Deus do céu olhe para o seu povo santo e venha lutar, brigar, guerrear por esse povo. Porque Deus, ele ama aos seus, Deus ama a todos. Mas muitas das vezes, por a gente saber que somos filhos e escolhidos de Deus, a gente vive no caminho errôneo. E não foi diferente com o rei Ezequias. Ezequias foi um rei de Israel, um rei temente e obediente a Deus, mas como todos, falho. Então, o que fez com que o rei Ezequias viesse entristecer o coração foi o rei da Síria, o rei Senaqueribe, por ele ter um exército grandioso, um exército terrível de homens sanguinários, sanguinolentos. Ele acreditava que com a força da sua espada, com a força do seu orgulho e com o desejo próprio de fazer com que Israel viesse ser tomado pelos assírios e fazer não só uma aliança, mas quebrar, matar, dissipar toda a doutrina israelita. Então ele, de antemão, o rei Senaqueribe, ele mandou mensageiros ao reinado do rei Ezequias, querendo lograr, ou seja, querendo fazer uma aliança. Mas aquela aliança que ele queria fazer com Israel não era uma aliança verdadeira de aliados, mas sim o que eles queriam era fingir ser amigo do povo de Israel, para só assim ele conseguir erradicalizar, ou seja, fazer com que o povo de Israel viesse ser oprimido, tomado à força, a ponto de fazer com que a doutrina babilônica viesse usurpar o lugar do povo de Deus. Ou seja, ele queria fazer com que as doutrinas da Babilônia viesse não só fazer uma aliança com Israel, mas sim, através dessa falsa aliança, ele viesse tomar a rédea, o controle de toda a situação, de todo o reinado israelita, oprimindo grandemente o rei Ezequias, que sempre foi obediente e temente. Então, Ezequias, quando viu que o que ele queria não era simplesmente fazer uma simples aliança, ou seja, ele queria fingir que estava fazendo uma aliança, para aquela aliança, depois de certo tempo, ele vir tomar todo o reinado e trazer as doutrinas babilônicas para dentro de Israel. Não é diferente no dia de hoje. As pessoas, elas estão no mundo, mas quer trazer o mundo para dentro do templo santo, para fazer com que o povo do templo santo venha a ser corrompido sobremodo, a ponto de largar a doutrina do povo de Deus, largar a doutrina de Deus e venha viver segundo o costume mundano, costume babilônico. Amém? Então, o que aconteceu? Ezequias, por conhecer, como todo israelita conhece o seu pai, todo filho de Deus verdadeiramente conhece o seu pai, que é Deus, e jamais vai fazer aliança com pessoas de Sodoma, Gomorra, babilônicos. Não vai. Naquela época, o rei Senaqueribe, ele mandou diversos oficiais para tentar fazer essa aliança. E o rei Ezequias, por humilde, quem é de Deus é humilde, tem a humildade na planta do coração, sabe que sem humildade não consegue chegar a lugar nenhum, sabe, sem humildade não pode agradar a Deus.
Amém? O que ele fez? Mandou os seus tentar coagir. A realidade é essa, coagir. Botar pânico, botar medo, pois Senaqueribe sabia que o exército assírio era muito mais superior do que o exército de Israel na época do rei Ezequias. E o que ele fez? Mandou os seus conservos, seus servos, seus oficiais para tentar fazer uma falsa aliança. Mas quem é de Deus não vai fazer aliança com Satanás. Quem é de Deus não vai não fazer aliança com Baal. Antes prefere morrer no campo de batalha. Mas quem é de Deus não vai baixar a cabeça nem para Senaqueribe, nem para Faraó, nem para o próprio Satanás. Não baixa. Antes sofre, paga o preço, geme e chora, mas diante do altar, diante da presença de Deus. Então não foi diferente com o rei Ezequias. Ele foi consultar primeiramente o profeta. Ele foi consultar o profeta Isaías. E o profeta Isaías falou para ele: a vitória é do povo de Deus. Mas já em outra passagem, o pecado de Ezequias entristeceu grandemente o coração do Senhor nosso Deus. E Deus mandou o próprio profeta Isaías, Mandou o profeta Isaías e ao próprio Ezequias e falar: Deus viu o que tu tens feito, não se agradou. E eis que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor teu Deus, o Deus, o Todo-Poderoso, fala para ti, manda falar para ti que morrerás e não viverás. E ele adquiriu uma enfermidade mortal que estava consumindo o seu dia de vida. O que fez Ezequias? Ezequias ele foi orar. Ezequias tirou a sua roupa real, colocou sua coroa de canto, se vestiu de pano de saco, que era a forma de humilhar-se a Deus na época passada. Entrou no santuário, colocou a cara na parede e foi orar. Senhor, tem de misericórdia do teu pobre e humilde servo. Não deixa com que o teu pobre e humilde servo venha padecer assim, Deus. Tem de misericórdia de mim, Senhor. E é tudo que Deus ele quer ouvir dos nossos lábios, do nosso coração. Deus ele quer que a gente apenas abra a nossa boca, aceite-o como o único suficiente Salvador e vivamos de acordo com o que ele quer que nós vivamos. Mas quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca perante o Senhor nosso Deus, Deus ele não tira a nossa vida da noite para o dia. Deus ele permite que algo venha nos acontecer, alguma situação adversa venha se achegar a nós, para a gente dali saber o que fazer, ou verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, ou continuar a pecar, O sábio se redime perante o Senhor, temendo, não a morte, porque a morte vai chegar para todo mundo, mas sim de deixar de ganhar ou herdar, ou não herdar mais a salvação. E foi isso que aconteceu. Ezequias foi coagido pelo próprio profeta Isaías. Só que quando o profeta Isaías ia voltando para a sua província, o rei Ezequias não esperou passar o tempo, nem entardecer mais para poder ir buscar o Senhor. Ele tirou sua coroa real, botou de canto, tirou sua veste real, botou de canto, vestiu-se de saco, de pano de saco e foi orar a Deus. Ele foi orar a Deus. Ele foi orar diretamente aos pés do Senhor, que é o único que pode resolver a minha e a causa de todos que fazem parte dessa grande humanidade que se chama Terra. Amém, pessoal? Então, as orações de Ezequias chegou aos céus, Deus ouviu, e mais, Deus mandou o profeta Isaías voltar até o palácio real do rei Ezequias e lhe disse: o Senhor teu Deus ouviu tua oração e te acrescentarás mais 15 anos de vida. Amém? Então,
Acha que Deus só quer nos dar 15 anos de vida? A nossa vida é eterna. Mas para isso acontecer, a gente tem que passar pelo vale. A gente tem que passar glorificando. Muitas das vezes quem nos coloca no próprio vale é o Senhor nosso Deus, para ver a quem a gente vai recorrer. Contudo, estava enfermo. Contudo, estava com seu reinado quase destruído, à beira da morte. E ainda, para poder fazer com que o Senhor nosso Deus viesse se indignar de coração, Senaqueribe, ele não só queria matar o rei Ezequias, tomar o seu reinado e reinar em seu lugar. Não, ele queria trazer a cultura satânica da Babilônia para adentrar a Terra Santa, ou seja, Israel, e fazer com que todas as leis dos israelitas viessem ser jogadas, queimadas, dissipadas, a ponto de uma falsa doutrina viesse ser imputada em Israel. E Deus fez o quê? Disse, isso aí não, aí já é demais. Isso aí não, isso aí eu não aceito, isso aí tá demais. E enquanto isso acontecia, tama no Senaqueribe mandar soldados lá, os seus servos, os seus empregados, os seus pau-mandados. Ele quer na tora. Ele quer desse jeito. Não é desse jeito não. E aí Ezequias, não por submissão às trevas, porque quem é de Deus não se submete a Satanás não. Quem é de Deus morre na guerra, no campo de batalha, mas não se submete e nem tampouco faz aliança com estrangeiro nenhum. Não é isso? E o que aconteceu? Ele veio com a maior humildade, abriu a porta do palácio real e disse: o que queres? Vai lá, volta lá em Senaqueribe e pergunta para ele o que eles querem, para ele nos deixar em paz. Senaqueribe queria, além da terra, queria humilhar, extorquir, tomar tudo de pouquinho em pouquinho que aquele povo tinha conquistado há anos de Israel. E Deus utilizou do coração de Ezequias na maior pura humildade do mundo e diz: fala para ele que eu vou mandar ciclos de prata, ciclos de ouro, ferro, cobre, o que ele quiser eu dou. Então a humildade de Ezequias comoveu o coração de Deus. O arrependimento de Ezequias comoveu o coração de Deus. E ele disse: eu dou ouro, eu dou prata, eu dou tudo o que eles quiserem, mas não venha tomar nossa terra não. Não venha querer redecazizar não. Não venha querer trazer a doutrina do povo babilônico para cá não. Porque a nossa história é história santa. A nossa terra é terra santa. E quem vive numa terra santa jamais vai se corromper às trevas, a ponto de fazer com que as trevas venham prevalecer na luz e mais implantar uma doutrina macabra, satânica no povo de Deus. Não, isso não vai acontecer. Nós vamos morrer, mas nós vamos lutar. E aí Ezequias foi pro seu quarto novamente e ora a Deus: Senhor, estamos perdidos, nós vamos morrer mesmo. Nós tá tudo lascado, no popular de hoje, né? Acabou, é o fim. Porém, ele só vai reinar aqui nessa terra santa depois que eles arrancar nossos membros, braço, olho, tudo ao fio da espada. Antes disso acontecer, a gente vai estar lutando com a força do príncipe da paz, com a força do Senhor dos exércitos, com a força do Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Não fez aliança nenhuma Ezequias, porque quem é de Deus não vai fazer aliança com Satanás. Quem é de Deus não vai fazer aliança com macumbeiro. Quem é de Deus não vai fazer aliança com crime, nem com crime organizado, nem com Baal, nem com ninguém. Quem é de Deus morre no campo de batalha. Morre no campo de batalha. Mas aliança não. A nossa aliança, o elo que temos, uma aliança é feita com o Todo-Poderoso, com o Senhor Deus de Israel. E a gente não vai quebrar essa aliança. Por mais que a morte chegue, por mais que a calamidade chegue, a fome, o caos, a perseguição, a peste pode chegar. Mas nós não faz aliança. Não faz. Nós não faz aliança com o Senaqueribe nem com o Faraó.
E Senaqueribe enfureceu-se, porque o povo das trevas, eles acham que pode ganhar a batalha oprimindo, maltratando e matando. E quem é de Deus sabe que a gente vence aqui, ó. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. E foi o que aconteceu com Ezequias. Na visão carnal dele, a guerra estava perdida, a batalha estava perdida. E Senaqueribe enviou todo o seu exército para poder entrar, matar, humilhar, oprimir e destruir Israel. E mais, implantar aquela velha doutrina satânica dos babilônicos em Israel. Acha que Deus ia permitir? Não. Então, acamparam-se na entrada da cidade muitos homens para poder tomar aquela cidade de qualquer jeito, para poder oprimir, humilhar e matar. E o anjo do Senhor, em uma só noite, desceu do céu e o que ele fez? Matou 185 mil assírios em uma só noite. Quando Senaqueribe acordou, que ele acreditou que ia adentrar a cidade para poder fazer a maior destruição, tomar a coroa do rei, sentar no seu trono e humilhar todo mundo. Quando ele acordou, ele teve uma surpresa. O exército dele estava todo morto. E a palavra nos revela